Parágrafo 2º. Nas guarnições militares, as comemorações são coordenadas pelos respectivos comandantes com a participação de todas as OMs nelas sediadas. Título 7. Das publicações da correspondência militar, dos protocolos e dos arquivos. Capítulo 1. Das publicações. Artigo 349. Os exemplares de regulamentos, manuais de instrução e outras publicações do Exército distribuídos à unidade não podem, sob pretexto algum, constituir propriedade pessoal. Parágrafo 1º. Os exemplares dos documentos referidos no presente artigo são mantidos em dia pelos responsáveis, que devem introduzir as sucessivas alterações à medida que forem publicadas oficialmente. Parágrafo 2º. Os oficiais, subtenentes e sargentos devem possuir os regulamentos e manuais ostensivos de sua arma, quadro ou serviço e, obrigatoriamente, os que dizem respeito às suas frações, a fim de se manifestarem a par de todas as disposições regulamentares gerais, especialmente das que interessem diretamente ao exercício de seu cargo e suas funções. Artigo 350. Exemplares de regulamentos, manuais de instrução e outras publicações, revogados, desde que perfeitamente identificados, podem ser mantidos na biblioteca da OM, para efeito de consulta e pesquisa. Artigo 351. As publicações de caráter sigiloso distribuídas à unidade e não redistribuídas às repartições ficam sob a responsabilidade pessoal do respectivo comandante de unidade e são relacionadas e guardadas em arquivo especial, de acordo com as normas em vigor. Parágrafo 1º. Os documentos sigilosos que forem redistribuídos às repartições da unidade ficam sob a responsabilidade do respectivo chefe, mantidos em arquivo especial sob controle do S2. Parágrafo 2º. Sempre que ocorrer substituições do detentor das publicações sigilosas em carga, procede-se de acordo com a legislação e as instruções em vigor. Parágrafo 3º. O mesmo procedimento estabelecido no parágrafo 2º deste artigo é observado nos casos de transferência ou recolhimento dos documentos em apreço. Artigo 352. As publicações e outros documentos de caráter sigiloso são descarregados, desrelacionados ou eliminados de acordo com a legislação e as instruções especiais vigentes. Capítulo 2. Da correspondência militar. Artigo 353. A correspondência oficial militar em uso no Exército é regulada por instruções específicas baixadas pelo comandante do Exército. Parágrafo único. Na correspondência militar, empregam-se as abreviaturas conforme prescrevem os manuais C2130 e MD33M02 e outras instruções específicas. Artigo 354. A correspondência oficial do Exército tem a seguinte classificação. 1. Quanto ao trânsito, interna ou externa. Quanto à natureza, sigilosa ou ostensiva. Quanto à tramitação, normal, urgente ou urgentíssima. Artigo 355. A correspondência sigilosa é aquela que trata dos assuntos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e, portanto, requer medidas especiais de salvaguarda para sua divulgação, identificação, expedição, recebimento, registro, manuseio, custódia, arquivo e eliminação, conforme a legislação em vigor, e outras instruções e normas baixadas pelo comandante do Exército. Artigo 356. A correspondência ostensiva é aquela cujo conhecimento por outras pessoas, além do destinatário, não prejudica o sigilo, a administração militar ou a defesa nacional, não sendo, entretanto, permitida sua publicação além da imprensa oficial, salvo quando autorizada pelo comandante do Exército ou por autoridade delegada. Nenhum documento é encaminhado por uma autoridade. Artigo 357. Sem que esta o instrua convenientemente de acordo com as leis e os regulamentos em vigor, fundamentando francamente seu posicionamento, a menos que o documento, por seu tipo, não o comporte ou se trate de conduta de superior, ou ainda não caiba parecer ou informação. 2. Sem estar redigido em termos convenientes. 3. Quando não forem respeitados os princípios da subordinação hierárquica e as normas regulamentares. E 4. Quando não houver amparo legal. Capítulo 3. Dos protocolos e dos arquivos. Artigo 358. Os documentos sigilosos, ostensivos externos e ostensivos internos,
são protocolados pelo S2, pelo ajudante secretário e pelo S1, respectivamente. Parágrafo 1º. A saída dos documentos é dada com o número que tiverem tomado na dependência respectiva ou com numeração centralizada pela OM. Parágrafo 2º. Os documentos que retornarem conservam o número primitivo do protocolo. Artigo 359. Os documentos, inclusive os BI, são numerados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, seguindo a ordem crescente dos números naturais. Parágrafo único. Os documentos sigilosos recebem numeração distinta. Artigo 360. As cópias de todos os documentos expedidos pela unidade e os originais dos BIs devem ser arquivados, sendo periodicamente encadernados ou brochados. Parágrafo 1º. Aplicam-se às subunidades e dependências internas as prescrições deste artigo. Parágrafo 2º. Os documentos, conforme seu tipo, formam obrigatoriamente coleções distintas. Parágrafo 3º. Os documentos arquivados são conservados em armários ou gavetas adequadas, sob guarda e responsabilidade dos respectivos detentores. Artigo 361. Nenhum documento que tramite pela unidade pode ser reproduzido sem o conhecimento do militar detentor. Parágrafo único. Conforme o teor do documento, deve-se buscar sempre a emissão de cópias autenticadas ou autênticas, emitidas conforme disposto no inciso 5 do artigo 24 deste regulamento. Artigo 362. Os documentos de qualquer procedência que não devam ser encaminhados depois de solucionados são arquivados. Artigo 363. O arquivista não pode ser desviado de suas funções, tendo um ou dois auxiliares em condições de substituí-lo nos seus impedimentos eventuais. Título 8. Dos cargos, das substituições temporárias e da qualificação das praças. Título 8. Dos cargos, das substituições temporárias e da qualificação das praças. Capítulo 1. Dos cargos. Artigo 364. Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. Os cargos militares encontram-se especificados nos QC e CP, ou definidos ou caracterizados como tal em outros dispositivos legais. Parágrafo 2º. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça o grau hierárquico, a qualificação e as habilitações exigidas para o seu desempenho, previstos nos respectivos quadros de cargos previstos. Quando, por ocasião do provimento efetivo de cargos, ocorrer que um militar deva ficar funcionalmente subordinado a um outro de menor precedência hierárquica, aplicam-se as seguintes regras. 1. O comandante-chefe ou diretor deve realizar as transferências internas necessárias para evitar essa situação. 2. Quando não for possível realizar as transferências internas em decorrência da habilitação de um deles, o de maior precedência hierárquica passa a situação de adido ao comando, chefia ou direção, podendo permanecer, entretanto, no exercício do cargo. E nas relações funcionais e de serviço, ambos observam os preceitos de respeito e camaradagem. As ordens têm a forma de solicitação, as quais, no entanto, não podem deixar de ser cumpridas. 3. Se o mais moderno for o comandante, chefe ou diretor, os casos de responsabilidade funcional e disciplinar são submetidos à consideração da autoridade imediatamente superior. Artigo 365. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Parágrafo 1º. A entrada no exercício da função ocorre quando o militar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efetivamente as responsabilidades do cargo ou encargo. Parágrafo 2º. O militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou desmontar incapacidade para o exercício de suas funções militares deve ser afastado do cargo. Parágrafo 3º. Nenhuma atribuição pode ser cometida ao militar afastado das suas funções por incompatibilidade antes do término do processo a que estiver sujeito. Artigo 366. As obrigações que, por generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas em quadro complementar, quadro de cargos ou quadro de cargos
previstos ou outro dispositivo legal são cumpridas como encargos, incumbências, comissões, serviço ou atividade, militares ou de natureza militar. Parágrafo único. Para as obrigações enumeradas neste artigo, aplica-se no que couber o disposto para cargo militar. Adido é a situação especial e transitória do militar que, sem integrar o efetivo de OEM, adido não integra o efetivo de OEM. O militar que não integra o efetivo de OEM. Está a ela vinculado por ato de autoridade competente. Adido como se efetivo fosse. É a situação especial e transitória do militar que, sem que haja vaga em um OEM, para seu grau hierárquico, qualificação ou habilitações, nela permanece ou é para ela movimentado. Nessa situação, o militar é considerado para todos os efeitos como integrante da OEM. Artigo 369. Excedente é a situação especial e transitória a que o militar passa automaticamente nos casos previstos no E1. Artigo 370. A disposição é a situação em que se encontra um militar a serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado. Então tá, adido como se efetivo fosse, adido é uma situação. É a situação especial e transitória do militar que, sem integrar o efetivo da OEM, está a ela vinculado por ato de autoridade competente. Adido como se efetivo fosse, é a situação especial e transitória do militar que, sem que haja vaga em uma OEM, para seu grau hierárquico, qualificação ou habilitações, nela permanece ou é para ela movimentado. Nessa situação, o militar é considerado para todos os efeitos como integrante da OEM. Artigo 369. Excedente é a situação especial e transitória que o militar passa automaticamente nos casos previstos no E1. Artigo 370. A disposição é a situação em que se encontra um militar a serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado. A disposição é a situação em que se encontra um militar a serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado. Efetivo é a situação do militar nomeado ou designado para exercer um cargo, quando satisfaz os requisitos de grau hierárquico, qualificação e habilitações. Artigo 372. QO é o documento que estabelece as missões das OEMs e a organização, o pessoal e o material que devem possuir. Nas OEMs operacionais, o QO é composto por base doutrinária, estrutura organizacional, QC e QDM. Parágrafo 2º. Nas OEMs não operacionais, a base doutrinária é substituída pelo regulamento específico. Artigo 373. QDM é o documento em que é especificada a distribuição pormenorizada do material atribuído ao pessoal e às frações de uma OEM, bem como são fixadas as normas de distribuição dos diversos itens de material. QCP é o documento que prevê os cargos que possui uma OEM, permitindo seu funcionamento em tempo de paz, expressando as supressões ou os acréscimos necessários nos cargos dos respectivos QC, indispensáveis ao atendimento das peculiaridades da OEM. E QLPC é o documento que define para determinada OEM o efetivo civil destinado ao desempenho de atividades administrativas em tempo de paz.